O presidente João Lourenço de Angola deixou a liderança da União Africana e antes de falarmos de facto conseguiu ou não levar a União Africana para outros níveis, se conseguiu ou não fazer algumas mudanças progressivas, vamos aqui ouvir um pedaço do seu último discurso e depois voltamos aqui para os respectivos comentários. E já agora, faça like se faz favor, antes que te esqueças, meu chefe. Obrigado. Da abundância de recursos hídricos no continente. Continuamos a registrar situações incontáveis de cidadãos africanos privados do acesso seguro à água potável e ao saneamento adequado, que constitui um desafio coletivo que deve exigir respostas corajosas, integradas e sustentáveis. A República de Angola assumiu a presidência em exercício da União Africana com a firme convicção de desenvolver iniciativas que contribuíssem para o cumprimento dos grandes objetivos constantes da Agenda 2063 da União Africana, bem como para a operacionalização de forma objetiva da questão relativa à busca da justiça para os africanos e afrodescendentes por meio de reparações, tema central adotado pela nossa organização para o ano de 2025. É nesta perspectiva que a presidência angolana da União Africana se estruturou, tendo como baluarte as infraestruturas e o capital humano como fatores essenciais do desenvolvimento integral da África, apoiado pelos pilares estratégicos fundamentais, nomeadamente a paz, a segurança e a boa governação, o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico, a integração continental, o capital humano e infraestruturas e o reforço das parcerias estratégicas e do multilateralismo eficaz e abrangente. Trabalhamos coordenadamente com a Comissão da União Africana para a realização em Luanda da terceira Conferência sobre o Financiamento para o Desenvolvimento das Infraestruturas em África, que teve lugar em outubro de 2025. Sem estradas, sem portos e redes digitais e energéticas adequadas, sem infraestruturas consistentes, a integração permanecerá um sonho inatingível. Considerando que a África não pode ser espectadora, mas um ator central da transformação do mundo, para a preservação dos seus interesses estratégicos estruturantes e existenciais, participamos em representação do continente na Cimeira do G20, na Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano, TICAD, na Cimeira da União Europeia-União Africana, na 4ª Conferência Internacional sobre o Financiamento para o Desenvolvimento em Sevilha, assim como na 80ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. A participação nestes eventos foi de extrema importância para a África, porque aproveitamos essas ocasiões para defender a nossa posição comum sobre questões vitais para o continente, como a reforma da arquitetura financeira internacional, para torná-la mais inclusiva, eficaz e adaptada aos desafios atuais, o apoio para a redução dos custos da dívida dos países africanos e o aumento do acesso ao financiamento sustentável, o reforço da nossa capacidade de produção de energias renováveis, o aumento da resiliência climática e a proteção social. As mudanças inconstitucionais do governo, com 2 novos casos, nomeadamente o do Madagascar e da Guiné-Bissau, a pirataria marítima e outras crises institucionais que fragilizam a segurança. Aproveito igualmente este palco para reiterar a posição firme da União Africana, que refuta qualquer tipo de iniciativa visando o reconhecimento da Somaliland como entidade independente, por violar os princípios do ato constitutivo da União Africana e da norma da inviolabilidade das fronteiras herdadas das independências. A preservação da soberania, da integridade territorial, da unidade e da estabilidade da República Federal da Somália
é inegociável. A África dispõe dos recursos, do conhecimento e da vontade política necessárias para transformar os seus desafios em oportunidades. O que se exige é coerência na ação, responsabilidade na implementação e solidariedade entre os nossos Estados. Esta sessão ordinária deve permitir-nos avaliar progressos, identificar constrangimentos e, sobretudo, assumir compromissos claros e mensuráveis, capazes de produzir impactos reais na vida das nossas populações. Ponto. Angola conseguiu ou não atingir os objetivos pelos quais traçou para a União Africana? E olhando aqui para o discurso, que por acaso foi a nível dos desafios, a nível do que fez e do que recomenda também, portanto aqui vale aqui dizer o seguinte: Angola sim, enquanto presidência, enfrentou vários desafios. Eu apontei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desafios durante a sua presidência. Começando pela questão das reparações, onde a União Africana está agora preocupada com o tema da reparação da identidade africana, ou seja, os europeus reconhecerem a escravatura como sendo um crime, e também a União Africana reconhecer como sendo um crime e caminhar agora para o processo de resolução dos problemas pendentes, né? Ou seja, a questão da reparação, ou é pagamento, a indemnização e a devolução dos artefatos africanos que estão nos países diversos. Esse é um tema que exige da União Africana um braço de ferro, porque se você quer reparação, não podes pedir. Na questão da escravatura, né? A África deve exigir reparação, okay? E colocar condições, porque a outra pessoa só te vai cumprir se você colocar condições. E eu não sei se nesse momento a África tem condições de colocar condições à União Europeia, à América, sobre o tema da reparação histórica. Ou seja, ou vocês reparam isso, ou a gente corta isso e aquilo. Ou vocês reparam isso, ou a gente vos sanciona. Se está ou não está em condições, a África nesse momento, isto é um desafio que Angola claramente em 12 meses não conseguiu. Esperamos que o Burundi venha dar um avanço em relação ao tema das reparações. Ponto. Também falou aqui sobre a questão do objetivo da Angola na União Africana, que foi a questão das infraestruturas e do capital humano. Infraestruturas em África, claro, não se resolveu, foi apenas um objetivo que se levou, ok? Precisa de dinheiro, exemplo pela qual Angola participou enquanto presidente, não é? Em várias conferências, né? União Africana, União Europeia, em Tóquio, o que mais aconteceu foram conferências. O presidente angolano é tido como sendo alguém que viaja bastante, portanto, não só viajou como presidente da Angola, como também tem muitas viagens como presidente da União Africana. Nós vimos várias viagens, sim, né, em busca de financiamento, de investimento e também de apresentação de interesses africanos para o resto do mundo. São iniciativas e o presidente da União Africana só tem mesmo esta missão, que é de dar iniciativa. Quem resolve é a Comissão da União Africana, que é um corpo definitivo, que governa, penso que em 4 anos ou 5 anos, mas penso que é 4 anos. Esses sim é que claramente executam as iniciativas dos presidentes. Por exemplo, Angola aqui vai com esse objetivo de infraestruturas e capital humano, depois sai da iniciativa, né? O que se executa é a comissão que ficou ali. Agora, o Burundi vai surgir também com outra agenda. Pode ultrapassar a agenda de Angola, ignorar, deixar para lá, ou, nesse caso, a comissão pode levar agora em carteira a agenda do Burundi, razão pela qual governar a União Africana durante 12 meses não penso que seja eficiente, porque em 12 meses você apresenta projetos, começa a fazer, depois o tempo termina e não consegue executar. Vem outro presidente com outra agenda e a comissão abraça a tua agenda. Portanto, não sei se costuma ser, e a União Africana não precisa já agora rever essa questão do 1 ano de governação rotativa, ok? Porque sabemos sim que é um cargo simbólico, mas que da simbologia vem problemas sérios que não podem ser ignorados tão logo os 12 meses de mandato terminem, razão pela qual ou o presidente faça parte da Comissão da União Africana, ou se calhar se estende o tempo para 2 anos, porque todos os líderes vão passar ali e não vão ver os seus problemas resolvidos. Serão apenas alguém que passou por ali, ganhou algum dinheiro, fez o seu nome, fez o seu currículo, fez a sua história, posicionou-se, é conhecido por o resto do mundo, mas impacto direto não se consegue executar porque as conferências, as cimeiras,
para surtir efeito, levam algum tempo, porque depois as discussões, os acordos são reavaliados, revistos, estudados, busca de financiamento, investimento e não só. Razão pela qual tenho dúvidas que, de facto, os próximos líderes, como os anteriores, conseguirão fazer alguma coisa dentro da União Africana. Ponto. Outro objetivo da Angola foi voltado ao capital humano. Vale aqui lembrarmos que, em relação ao capital humano, investir em capital humano não significa só formar pessoas, trazer tecnologia. Significa, acima de tudo, tirar o máximo proveito possível daqueles que já existem, ouvir aqueles que pensam diferente, enxugar aqueles que já existem, foram formados por nós ou por eles próprios e que pensam diferentes, incluí-los no processo. Porque se nós queremos trabalhar no capital humano só olhando para aqueles que devem ser formados, tecnologia que deve ser importada, e ignorarmos o que nós já temos, vamos continuar com esse projeto e nunca absorvermos o que nós já temos. O capital humano é, acima de tudo, aquele que existe. Aquele que existe, e nacionalmente, é o que vai formar aquele que precisa ser formado. Okay? Parece que nós estamos mais preocupados em querer formar, buscar, enviar para a bolsa de estudo, trazer especialistas, mas aqueles que já estão aqui há algum tempo, há 20 anos, 30 anos formados, aqueles que já dão, que já fazem pequenas coisas sozinhos, que só precisam de aumentar a capacidade. Nós temos no país pessoas a fazerem protótipos, a criarem pequenos robôs, a criarem tecnologia, a criarem muita coisa extraordinária no país. Estão a fazer em pequenas dimensões. Precisam de... Esses são capital humano, precisam ser financiados, poderem fazer coisas grandes e atingirem mais pessoas. Temos crianças superdotadas. Será que estamos a velas? Será que há um programa em que famílias que identificarem crianças superdotadas avisem-nos? O capital humano, acima de tudo, aquele que já existe. E depois, claramente, pensando naquele que há de ser formado. Ponto. Razão pela qual eu penso que esse objetivo da Angola, que é muito ambicioso e necessário, infraestrutura, capital humano, esperamos que, pelo menos, a agenda do Burundi se enquadre nesta para que a Comissão da União Africana consiga trabalhar nas duas ou na mesma. Até se Angola pudesse recomendar o Burundi para que pudesse avançar também com essa agenda, era importante para que a agenda do Burundi não possa substituir a agenda da Angola, que claramente é necessária para que a África possa avançar. Infraestruturas, precisa de dinheiro. Nosso primeiro, porque quando eu vou pedir empréstimo para a construção de estradas, eu tenho que dizer que, eu já fiz X mil quilómetros com o nosso próprio dinheiro. E esses quilómetros que nós fizemos já estão a durar há 10 anos. Estão compactos. Temos empresas certificadas que nós confiamos. Agora, precisamos só de mais investimento, mais empréstimos, para fazermos mais X quilómetros com as empresas que nós já temos aqui bem testadas. Porque senão depois passa a ideia de que recebemos financiamentos ou empréstimos e depois gastamos por outras vias. Me falou aqui sobre o tema da Somalilândia, que, dá alguns anos a declarada independência. Israel reconheceu a independência da Somalilândia. O presidente João Lourenço disse que precisamos que se respeite os tratados de não violação das fronteiras estabelecidas no processo das independências. Esse é um tema muito forte e que me ultrapassa, confesso. Okay? Sei que existem em África muitas regiões que querem independência da nação, né, da dimensão geográfica que foi estabelecida pela questão da independência. E nós sabemos que a independência, ou seja, os países africanos foram formados segundo a divisão geográfica estabelecida pelos europeus. Nós não fomos divididos segundo os nossos hábitos, as nossas culturas, as nossas dimensões psicológicas ou psicossomáticas e não só. Os nossos cultivos fomos divididos segundo os interesses europeus. E essa divisão sufocou-nos. Lá para frente, precisaremos nos livrar desta divisão. Se calhar, quando os países, as regiões querem independência, dizem que querem independência, precisamos ouvi-las, as suas mais profundas motivações. Porque se calhar são aquelas ligadas ao grito da divisão que nos fizeram durante os anos 1884 e 85 lá em Berlim. Logo, essa vontade dos países, de algumas regiões africanas que querem ser independentes, não pode ser sentida como sendo criminosa, mas sim um facto de estudo. Nós temos historiadores, temos geólogos, geógrafos, esses historiadores, temos economistas, psicólogos, sociólogos, eles precisam estudar esses movimentos, porque não podem ser apenas ignorados e tendo como sendo terroristas ou
marginais, ok? Claro, compreendo aqui o discurso de que precisamos, a África, por ser um continente muito instável, muito susceptível a conflitos, uma mão rígida sobre a não independência desses países que foram construídos com muito sangue e suor durante a luta pela independência, penso ser um discurso bem colocado e, acima de tudo, não podemos ignorar estudarmos as razões pelas quais as regiões querem independências. Se são vontades externas ou são nossas, derivadas do grito pan-africanista ou afrocentrista. Ponto. Voltando aqui para o discurso do presidente, falou também sobre a questão das conferências, realizamos várias conferências em busca de investimento, financiamento, interesse. A União Africana precisa reconstruir-se e nós não temos, nós acreditamos não termos dinheiro suficiente para isso. Nós temos, só que nós acreditamos que nós não temos dinheiro. O dinheiro que nós temos está onde? No cérebro dos africanos e no subsolo da África. Se nós abraçarmos o cérebro dos africanos e olharmos para o subsolo, para o solo, claramente encontraremos esse dinheiro que muito buscamos lá para fora. Muitas vezes acabam por nos subjugar. Ponto. Também falou aqui sobre a questão de Madagascar e da Guiné-Bissau, países que realizaram um golpe de Estado no último ano, e criticou profundamente esses golpes de Estado. Eu penso que sim, é importante que se critique os golpes de Estado, porque a África não pode ser, a mudança em África não pode passar, acima de tudo, pelo golpe. O golpe não pode ser a nossa solução. Algo está mal quando o golpe de Estado são as nossas soluções. Está mal alguma coisa. E concordo também que era importante criticarmos aqueles que não ouvem os golpistas. Se você foi golpeado, alguma coisa de errado você não fez certa. Quer dizer, alguma coisa você não fez certa. Precisamos aqui criticar sim os golpes, porque não pode ser o normal da África para que se atinjam a liberdade, a independência e o desenvolvimento. E precisamos, acima de tudo, questionar por que você foi golpeado. O que é que você fez de errado que te levou a isso? Porque é só assim que se poderá estancar os golpes de Estado. Porque se nós só olharmos os golpistas e não olharmos os golpeados, vamos continuar a criticar os golpistas, vão fazer golpes, depois eleições, como aconteceu em alguns países, fazem golpes, criticamos-lhe, depois fazer eleições, calamos, e a vida continua assim em África. Precisamos agora olhar, acima de tudo, ok, o golpe está errado, não pode ser apoiado, o golpe já deve ser analisado. Por que razão você deixa que se leve até esses extremos? Aconteceu agora no Madagascar, na Guiné-Bissau, daqui a alguns anos, alguns meses, vai haver eleições na Guiné-Bissau e também no Madagascar. Depois a gente esquece os golpes. Depois da manhã é outra região da África. Portanto, eu penso que uma análise cerrada e desapaixonada aos golpeados e aos golpistas podia ser muito vantajosa para a África que nós sonhamos. Ponto. Para terminar, o que a África tem de melhor? Me falou aqui o presidente, e depois, claro, terminou com uma oração boa, voltada ao homem, que tem a ver com a coesão e a solidariedade entre os africanos, que fazem parte dos objetivos da União Africana, traçados em 2001, quando ela foi criada, e em 2002, quando começou a ser executada. A União Africana é fruto da Organização da Unidade Africana, de 63, que depois, claramente, mudou de nome em 2001, sim, com outros objetivos. Vale aqui lembrar que eu ainda considero a União Africana como sendo um projeto, porque tanto os objetivos da Organização para a Unidade Africana, como os objetivos da União Africana até hoje não foram alcançados. A independência, a livre circulação, o fim do neocolonialismo, a coesão dos africanos, solidariedade entre os povos africanos, são objetivos ricos, tanto da Organização da Unidade Africana, criada em 63, quanto o objetivo da União Africana, criada em 2001. Estamos juntos, faz um like, subscreva, até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.